Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Estou bem feliz com o convite. Queria agradecer o pessoal do Embarcados também. E vamos começar. Bom, vou começar primeiro a falar um pouco sobre mim. Eu estudei lá em São Carlos, na USP, me graduei o ano passado em Engenharia Elétrica. Durante a graduação, eu fiz dois estágios, um na NXP e no Embarcados. Eu também, e durante a graduação, eu fui convidada para ser curadora da trilha de IoT no Novo Lab, que é um espaço de inovação, e eu era responsável por todos os eventos relacionados à internet das coisas. E com isso, que eu vi que tinha uma grande demanda, que tinha muita gente que estava interessada pelo assunto, eu criei um grupo de estudos, o IoT Sanca. E aí eu me formei no meio do ano passado e depois disso eu mudei para Campinas. E atualmente eu estou trabalhando com desenvolvimento de software embarcado na V2Com, do grupo VEG. E também, esse ano, eu dei início ao meu mestrado na área de 5G na Unicamp. Agora vamos começar. Bom, para ajudar aqui a gente entender melhor o TDD em projetos embarcados, eu vou criar um projeto fictício essa é a nossa desenvolvedora, que ela vai acompanhar a gente durante a palestra, e ela tem um objetivo, que é criar um firmware embarcado do produto X da empresa dela. Ela tem 3 meses para fazer esse desenvolvimento, e ela tem duas opções, ou ela faz por DLP ou por TDD. Bom, vamos começar pela opção 1, que é o DLP. O que é DLP? É Debug Later Programming, ou seja, ela vai começar no primeiro mês ela vai fazer o design, no segundo mês ela vai fazer o desenvolvimento e no terceiro mês ela vai fazer os testes, sequencialmente. E qual vai ser o resultado disso? Bom, muitos bugs apareceram durante os testes. Consequência disso foi que ela ficou muito tempo tentando resolvê-los. E todos e chegou um ponto que ela conseguiu resolver todos os bugs que ela tinha encontrado, só que mais bugs aparecem. Bom, o problema de você fazer DLP é que mesmo o próprio desenvolvedor, ele pode encontrar muitos bugs depois que ele desenvolveu já, que foram erros que ele cometeu no desenvolvimento. E quanto tempo leva para ele encontrar esse bug? Pode levar muito tempo. Ou você pode encontrar durante o desenvolvimento, logo depois do desenvolvimento dos testes, ou depois de um tempo, quando esse firmware já está numa aplicação, num produto está em campo. Então, você não sabe quando esse bug pode aparecer. E isso ocasiona no atraso da entrega do projeto. E se tem outras partes que dependiam dessa que continha um bug? Então, você está propagando esse bug. Não tem só bug nessa parte que você fez, que você encontrou um problema. As partes que você fez sequencialmente podem ter se baseado nessa parte que não estava correta. Então, eles podem ter outros bugs e você vai gastar mais tempo ainda tentando encontrá-los e consertá-los. E o que também pode dar problema é que quando você quiser fazer um update desse código, desse firmware, ou você tem um produto e ele vai ter mais uma funcionalidade, você pode quebrar o que já foi feito. E o resultado disso é bugs por toda parte, e a nossa desenvolvedora ficou muito nervosa. Então, vamos ver a opção 2 de TDD? O que é TDD? TDD é Test Driven Development, ou seja, você vai realizar testes durante o desenvolvimento. Tudo o que você for desenvolvido de código vão ter os testes relacionados. Bom, a gente sabe que todo desenvolvedor comete erros o tempo todo. Todo mundo aqui que é desenvolvedor sabe que isso é verdade. Podem ser erros simples, erros complexos, mas todo mundo comete erros. E se os testes forem feitos durante o desenvolvimento, os bugs que você ia descobrir só depois de acabar todo o desenvolvimento do seu código, você já descobre ele na hora que você já fez ele. Então, fica muito mais fácil de você resolvê-los. E também uma coisa importante sobre os testes é que eles podem ser usados como documentação. Então, por exemplo, você vai fazer o seu código, você vai fazer os seus testes e o seu código. Os testes ditam o que está acontecendo no seu código.
o que tem que acontecer, se tem uma entrada, uma saída, e isso serve de documentação e um manual de instruções para o seu código. E por isso nós devemos testar tudo o que desenvolvemos. Mas calma, eu preciso realmente testar tudo? Vai ser muito teste. Normalmente a gente tem um tempo muito limitado para entregar um projeto, então não faz sentido eu perder todo esse tempo testando. Mas calma, gente, depende muito. Quando eu falo que tem que testar tudo, isso é o pé da letra do TDD, que ele, na teoria, você tem que testar tudo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Você tem que pensar, você vai ter realmente tempo de testar? Você realmente precisa testar isso? Você não pode só testar o que for mais importante e mais crítico para o seu projeto? Então, eu vou levantar aqui um ponto muito importante que tem a ver com o design do seu código. Porque quanto mais modularizado o seu código for e mais organizado, a quantidade de testes é menor. Ou seja, eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Aqui eu tenho um código e dentro dele eu tenho 4 tipos de lógica. É um exemplo bem genérico para a gente entender. Quando eu vou fazer um sistema modular, eu vou quebrar esse código em 4 módulos, com um módulo com a lógica A, B, C e D, para eles ficarem independentes e testáveis. Eu sei que aqui eu falei bem rápido de sistema modular, mas se vocês quiserem, aqui é uma dica que eu estou deixando, que no último evento que teve do Seminário de Sistemas Embarcados e IoT aqui do Embarcados, o André falou sobre isso, e lá tem o conteúdo bem completo para vocês acompanharem. Então, vamos agora, eu expliquei para vocês o que era, bem por cima, o que era sistema modular e por que é melhor eu ter o sistema modular com o TDD. Porque cada módulo ele pode ser testado individualmente, ou seja, você vai pegar todo o seu código, quebrar ele em vários módulos e você vai criar testes para cada módulo separadamente. Então você vai pegar e testar individualmente cada um. Depois você vai fazer testes de integração. Você sabe que esse módulo tem integração com esse módulo, então você vai fazer os testes. O que facilita muito, já que você não precisa testar tudo, o comportamento inteiro. Você vai testando por blocos e depois a união entre esses blocos. Então, isso causa. O que causa isso? Você vai ter que fazer menos testes e isso vai ser mais ágil em comparação a um sistema que não está modularizado. E também vai ter uma facilidade de integração. Ou seja, você também pode, quando você quiser criar outros módulos, uma próxima etapa do seu desenvolvimento, que você vai precisar criar mais código, vai ser muito mais fácil você criar um novo módulo, criar os testes para ele e integrar com os que já existem. Bom, o TDD tem uma to-do list, ou seja, é uma lista do que você tem que ter. O primeiro passo que você tem que fazer é fazer uma lista de testes. Você tem que listar tudo o que precisa ser testado. Tudo. Qual é a entrada, qual é a saída, o que acontece se acontecer uma tal situação, um determinado cenário, se ele falhar, se ele não falhar, você tem que pensar em tudo, você tem que levantar todos esses pontos. E incluir especialmente casos especiais, porque a gente sempre acha, isso nunca vai acontecer, mas vai. Bom, depois que tudo tiver implementado, você pode ver a necessidade de adicionar mais testes, mas está tudo bem. Você vai fazer sua lista, depois que você fizer tudo, você pode fazer mais testes. Não se preocupe com isso agora. Bom, aqui eu vou começar a explicar a operação do TDD. Bom, o primeiro passo é, você vai escrever um teste e vai ver ele falhar. Depois disso, você vai escrever um código que seja eficiente apenas para esse teste passar. Você não vai implementar tudo o que você precisa, você vai escrever apenas o que você precisa para fazer esse teste passar. Mas, às vezes, isso não acontece. Então, a gente tem que aproveitar isso que a gente está fazendo os testes e fazer esse teste passar. Você implementou todos os testes da lista? Se você ainda não implementou, você vai começar de novo. Você vai escrever o próximo teste e fazer ele passar até acabar todos os testes. E o legal é que quando acabar todos esses testes, você pode refatorar todo o código que você implementou e depois da refaturação, você roda de novo todos os testes. Que aí você vai saber se realmente essa refaturação foi bem sucedida ou não.
Bom, a implementação só está completa até que todos os seus testes estejam passando. E os testes vão ser contínuos e automatizados. Pode refatorar sem medo, você tem que deixar o mais clean, o mais organizado possível. Isso também ajuda a evitar bugs. E caso os bugs apareçam, vai ser muito mais fácil de resolvê-los, porque você já vai estar lá bem fresco na sua memória o que você fez, o que está acontecendo e o que tá, e você vai achar rapidinho o que estava dando de errado. E outro ponto também é a atualização do código. E principalmente se ela for feita por outra pessoa. Por exemplo, você fez um código faz um tempo. Você vai lá pegar ele, você às vezes se lembra direito o que você fez, às vezes não. E você vai olhar lá os códigos, ver o que está acontecendo. Aí você vai pegar os testes também, ver o que está acontecendo. Nossa, eu sei que está acontecendo. É isso, esses pontos, ele tem que fazer essas atividades, eles têm essas regras. Eu preciso fazer com que ele mude uma operação. Então você vai lá, edita o teste, faz o teste falhar, faz a modificação no seu código, roda o teste. Se ele passou, ok. Você pode refaturar, rodar os testes de novo. E o porquê isso ajuda a outra pessoa? Porque às vezes a gente não. Bom, acho que todo mundo já teve que mexer no código de alguém. E não é tão fácil assim quando a gente acha. A gente sempre acha que o nosso está ótimo, que aí dá para todo mundo entender. Só que é difícil quando você pega o código de outra pessoa, é normal. Então, se você tiver os seus testes lá bem bonitinhos, com todo o passo a passo, né, o que está acontecendo, tudo que você está testando, vai facilitar muito para outra pessoa. Bom, eu vou aqui fazer um exemplo bem rápido, né, de um desenvolvimento TDD, que ele é uma rotina que ele retorna a soma de dois inteiros, que vão ser passados como argumento. E para isso eu vou usar o Seedling, que é um framework de teste unitário, e o meu ambiente já está todo configurado, então eu vou mostrar bem como é que funciona o teste. Vamos lá. Bom, eu criei aqui já um repositóriozinho com uns testes. Essa aqui é a interface do meu código. É uma rotina simples, o int32, que tem que retornar a soma desses dois inteiros. Aqui é o meu ponto C, aqui é o meu repositório de testes. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira regra? Você tem que escrever um teste e fazer ele falhar. Aqui eu não vou fazer a lista, porque como é uma coisa bem simples, você só tem que retornar. Você sabe que, passando dois números, você tem que retornar a soma deles. Essa é a nossa lista. Então, a gente acabou de fazer a lista. Bom, aqui é o nosso arquivo de teste e eu vou escrever o nosso teste. A gente vai fazer aqui o nosso teste 1. A gente sabe, a gente vai aqui pegar a nossa rotina que a gente quer. A gente vai fazer uma variável, criar uma variável da soma e vamos passar dois valores para ele. E a gente tem que aqui colocar o assert com o valor esperado que a gente quer ver. Então, o que a gente espera? O 8. E o valor que a gente tem para comparar, que é a soma, que é o que a gente está colocando aqui para receber o valor da soma. Então, a gente vai rodar. Isso que é legal de você fazer TDD e automatizar os testes, que é bem rápido. Com apenas duas teclas, eu rodo o teste e vejo o resultado. Que aqui, ó, fail teste, o teste falhou. Era esperado o retorno 8, que é a soma de 5 mais 3, e retornou 0. Então, a gente vai para o próximo passo. A gente vai implementar. Então, return. A gente vai somar o primeiro com o segundo.
Vai salvar, vai rodar. E agora passou. Ok. Esse foi o nosso primeiro passo com o TDD. Bom, agora a gente vai para a parte que realmente vocês vieram aqui conferir, que é TDD com projetos embarcados. Mas calma, onde que eu vou rodar todos esses testes? Todo mundo que trabalha com projetos embarcados sabe que o hardware é bem limitado, principalmente na questão de espaço. A gente nunca quer ter espaço para o código mais os testes. Ainda mais que grande parte aqui das pessoas trabalha com embarcados na área de IoT, tipo, não vai caber. E outro ponto também é que quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, normalmente está acontecendo em paralelo o desenvolvimento do hardware. Então, o hardware pode nem estar pronto, ou se ele já tiver em alguma versão, ele pode ter algum problema. Então, a gente tem que pensar onde que a gente pode fazer esses testes. E eles podem ser feitos no seu próprio computador. Quais são as vantagens disso? O desenvolvimento vai ser muito mais rápido e isso evita bugs, principalmente relacionados ao hardware, que nem eu falei, que o hardware pode ter algum problema, por enquanto, faz parte do desenvolvimento, é normal. Não ter espaço nem RAM suficiente para isso, e você não precisa estar com o hardware para estar desenvolvendo. Vamos supor, o hardware está em desenvolvimento ainda, não tem kit para todo mundo, o hardware ainda não tem para todo mundo, é uma equipe grande, nem todo mundo pode usar. Então, isso ajuda a reduzir custo, porque você faz todo mundo trabalhar, todo mundo desenvolver ao mesmo tempo e usando o computador, porque você consegue fazer tudo pelo computador e os testes. Mais uma dúvida, como que eu vou fazer com a parte que depende exclusivamente do hardware? Por exemplo, o RTOS, IOs, chamadas de callback, o timer, como que eu vou fazer com isso? A resposta disso é que com o TDD você consegue simular essa parte. Você vai fazer uso de 3 ferramentas do TDD para fazer essa simulação. A primeira é o mock, que você simula iterações de saída que tem dependências externas aos testes que você está fazendo. E eles são usados para testar se uma rotina foi chamada ou não foi chamada, quantas vezes ela foi chamada, e se os argumentos dessa rotina foram chamados corretamente. A segunda ferramenta são os stubs. Eles simulam interações de chegada com dependências externas, a implementação. E eles são usados para testar retornos de uma dependência. Então, por exemplo, você tem uma rotina principal e você, dentro dela, chama o timer. E se o timer, você quer dar um start no timer, e se esse start do timer falhar, a sua rotina principal tem que falhar. Então, você consegue fazer forçar a saída desse timer, o resultado dessa operação, para ver o que acontece. Então, você cria um cenário usando os stubs. E os fakes, que além de do stub você força esses pontos de falha ou não, você consegue também forçar dados, ou seja, você, no seu código, você faz a leitura do nível de um I/O, então você consegue forçar lá no teste, agora o I/O está nível alto, está em nível baixo, ou você precisa fazer ou qualquer outro tipo de leitura, e isso é bem legal, porque você consegue fazer toda essa simulação. Bom, e quais os resultados disso? Legal, você foi lá, a implementação está finalizada, você fez todos os testes antes, implementou o seu código, rodou tudo, tá tudo bonitinho, tudo passando, você fez a refatoração, está organizado. Finalmente, a nossa desenvolvedora vai conseguir juntar o firmware e o software agora. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, não funcionou. Por quê? Porque existem problemas que só existem no hardware, além do. E também pode acontecer de quando você for compilar esse seu código que você passou um tempão fazendo, nem vai chegar a compilar. Vai dar esse problema. E acontece isso. Por quê? Porque tem coisas que só são do hardware. Aí você pensa, tá bom, Renato, você tá até agora falando de vantagem de TDD, lindo, maravilhoso, a gente tem que fazer testes, mas, tipo, nesse ponto de juntar com o hardware, por que que eu vou fazer testes se eu posso fazer, usar o do método DLP direto e não me preocupar com isso? Bom,
Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trouxe um bônus aqui, a opção 3, que é o TDD-VP, que é o Test Driven Development na vida real de projetos embarcados. Ou seja, a gente vai fazer uma combinação de testes do PC, que é o desenvolvimento com TDD, e testes de compilação usando o DevKit. Porque fazendo isso, esses problemas que a gente tem apenas no hardware, eles são descobertos mais cedo. E você, principalmente são problemas de RAM, de tempicha, watchdog, que nunca que você vai conseguir simular isso nos seus testes. E você consegue fazer a união do melhor dos dois pontos, que você vai conseguir fazer o TDD, né, o desenvolvimento, você vai achar erros de lógica também, e também vai evitar esses erros de hardware logo no início. Então, aqui a gente trocou o planejamento da nossa desenvolvedora por, em vez de só os testes e também testes no DevKit. Bom, eu trouxe aqui uma demonstração para a gente ver na prática como que funciona isso que eu falei até agora. E para isso eu vou usar a plataforma Conera, o Seedling, que nem eu usei no outro exemplo, e essa plaquinha da ST AL0. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é o Conera, que eu vou utilizar aqui. Conera é um pacote de software com poderoso kernel de middleware embarcado. Ou seja, quando você usa ele, você não precisa se preocupar com a implementação específicas de drivers, como, por exemplo, o timer, o GPIOs, que são coisas exclusivas do hardware. E também, por exemplo, o RTOS, se é bare metal, se é RTOS, você não se preocupa com isso. Você apenas precisa da interface desses drivers para você usar. E com isso facilita muito a implementação e também você não se preocupar com a parte de baixo. Eu escolhi a plataforma Conera para a gente facilitar aqui a demonstração e para fazer os testes mais rápido. Bom, vamos lá começar. Aqui é o nosso projeto que eu criei para essa demonstração. Ele faz o quê? Ele tem aqui uma rotina, que é o App LED Blink, ou seja, a gente vai fazer um LED piscar aqui. E para isso, no nosso projeto, a gente tem um arquivo que chama Conera Config, que tem todas as portas, tudo que você precisa configurar. E aqui tem onde o pino e a porta do LED e a frequência que você quer que... o período, né, que você quer que pisque o LED. Aqui eu coloquei 200 milissegundos. Bom, para você piscar um LED, você sabe que você precisa do GPIO e de um timer. Aqui do Conera, a gente vai usar o Conera GPIO, que é esse módulo. E para inicialização, a gente precisa usar o GPIO DevParse e o GPIO init. E para escrever um valor, o GPIO write. E para o timer, eu vou usar o Conera Timer Service, que para inicialização, eu tenho que usar o Timer Service DevParse e o create. E para startar esse timer, eu chamo o start. E nesse start tem esse callback, que é chamado quando o timer expira. Bom, legal, o nosso projeto está aqui, está criado, ele está compilando. Agora a gente vai começar o quê? Fazer os testes. Vamos fechar aqui, da última. Abrir os testes. Uma dica bem legal que eu também dou para vocês é sempre que você for fazer o arquivo de teste, primeiro, cria um teste dummy e dá include no seu arquivo que você vai testar e roda já ele para ver se está tudo ok. Se tem algum problema de compilação, se aparece algum warning, aqui está tudo ok. Bom, qual que é o primeiro passo que a gente viu de TDD? O GPIO, a gente tem que fazer uma lista de testes. E com isso, eu fiz aqui, já adiantei para a gente, e fiz
e listei todos eles. Então, o GPU tem que ser inicializado, ele só tem que ser inicializado uma vez, ele tem que ser inicializado com o pino e a porta correta. Isso também, a inicialização também serve para o timer. Ele tem que ser inicializado uma vez, com o período correto, e quando o timer expirar, o GPU tem que ser setado para o outro valor. Então, vamos lá. Nosso primeiro teste. Bom, vamos começar pelo GPIO. A primeira coisa que a gente tem que fazer também é fazer a configuração. Quando você vai fazer o teste, lembra que eu falei que você pode criar um ambiente para simular esse hardware, que você usa mocks, fakes e stubs, mas também você consegue criar outros arquivos para você criar um ambiente como se fosse o hardware. Aqui eu tenho uma pasta de suporte que eu consigo fazer o Conera Config, que nem eu mostrei lá do projeto, só que eu fiz aqui um específico para os nossos testes. Então eu coloquei aqui qual é a porta, qual que é o pino e qual que é o período que o nosso LED vai piscar. Então eu já deixei configurado, que vai facilitar quando a gente for usar esses valores. Então vamos lá. Depois, primeiro passo, a gente tem que incluir aqui o mock desse arquivo. Então, a gente vai dar um mock, que é o nosso Conera GPIO. Eu vou abrir ele aqui, que vai ficar mais fácil para a gente ver. Então, eu vou aqui dar include nele, Conera GPIO. E eu sei que para inicialização, ele tem que chamar o defparse e o GPIO init. Então, vamos lá, o primeiro teste. O GPIO o defparse tem que ser chamado. Então, a gente tem que ir lá no nosso arquivo principal que a gente está testando, pegar a rotina, colocá-la aqui. Aí a gente vai fazer a macro. E vai colocar a rotina que a gente precisa aqui dentro. A gente vai salvar e rodar, ver se deu tudo certo. Falhou, como a gente esperava que falhasse. Ele estava esperando que fosse chamado uma vez, mas não foi chamado nenhuma vez. Então, a gente vai lá no nosso código do projeto e vai chamar o defparse. A gente volta no teste. Pronto, eu já implementei e salvei. E eu implementei especificamente o que o teste está falando. Então, eu venho aqui no teste e rodo. E ele falhou. Por que que ele falhou? Porque a gente não pode esquecer dos includes. Então, a gente tem que vir aqui e, e colocar o include certo. Salvemos. Agora, vem aqui e roda de novo. Vocês viram como é legal o teste? Porque parece um exemplo bem simples que eu dei de apenas um include, mas ele já pegou. Então, ele consegue pegar muitos erros desse e também erros de lógica, dependendo do seu teste. Aí a gente vai lá na lista de novo e e pega o próximo. E a gente olha, o GPU tem que ser inicializado, mas ele ainda não acabou de ser inicializado, porque a gente tem que chamar o GPIO init.
E não pode esquecer também de você dar um nome especial para cada um dos testes, porque senão ele dá problema e não se esqueça que os seus testes é a documentação também do seu projeto. Então tem que estar bem explicadinho o que é cada coisa. Ó, falhou, aí a gente vai lá. Vamos implementar. A gente vai aqui. Um ID para ele. Salvar. E rodar novamente. Vamos ver se o que acontece. Bom, tudo passou. Agora eu vou copiar. Eu já deixei num rascunho os testes, alguns testes já implementados. Senão ia ficar muito cansativo eu fazer aqui, ficar editando todos os testes. Mas eu vou passar por alguns deles que eu acho importante vocês verem. Bom, além da opção de você apenas ver se ele é chamado, você também pode ver aqui quantas vezes o teste foi chamado, que, por exemplo, a inicialização tem que ser feita apenas uma vez. Aqui outro ponto, para você fazer a checagem de argumentos das rotinas que você tem que ser chamadas durante a execução, né? Durante a lógica. Então, aqui no GPIO init, ele é chamado, tem que conferir se ele vai ser chamado com a porta correta, que está aqui dentro desse parse. Deixa eu mostrar para vocês. Dentro do parse, eu tenho o pino e a porta. Então, eu vou lá, crio a variável. Esse aqui é o mock, que a gente consegue conferir quais são os argumentos da rotina. E é importante não esquecer disso, de não chamar ponteiros nulos, né, para a gente não ter nenhum problema. Você também tem algumas macros para você ignorar testes que você não consegue testar. E você compara para ver se a porta está correta de acordo com o que você chamou. Aqui também é o do pino. Daqui já começa a chamada do timer de inicialização. E aqui eu quero mostrar para vocês é que quando o timer expira, se o GPIO é chamado. Então, você consegue pegar o argumento do timer start, que nem eu mostrei anteriormente, que um dos argumentos é o callback. Você consegue chamar esse callback para ver se o que você espera depois que o timer expirar aconteça, que é setar o GPIO para outro nível, ou seja, fazer o nosso LED piscar. E aqui você faz essa simulação você pode estabelecer, eu quero que o meu LED comece em nível baixo, nível alto. Então, se começou em nível baixo, você espera um nível alto. Bom, com todos os testes implementados, eu vou aqui rodar e muitos testes falharam, porque a gente não fez quase nenhuma implementação. Aqui tem os testes que foram ignorados por causa que eram parâmetros ou callbacks nulos, e aqui em relação às chamadas. Então, eu também tenho uma implementação pronta, eu vou lá copiar. Deixa eu aqui. Aqui tem se ele já foi inicializado, ele inicializa o GPIO e o timer. Se está rodando, se não está rodando, o timer ele dá start. Se a operação acabou, ele seta o pino para o próximo nível. Se está em alto, ele vai para baixo. Se está em baixo, ele vai para alto, certo? Então, vamos aqui no nosso teste. Vamos rodar. E ver o que acontece. Bom, todos passaram, legal. Eu quero mostrar aqui também um ponto para vocês que eu me esqueci durante. Eu acabei me esquecendo falando um monte.
é que o legal de você também fazer os testes, você tem que se lembrar que a cada teste é uma situação nova. É como se você pegasse uma situação do zero, ou seja, para cada teste que você faz, você cria uma ambientação nova. Então, cada teste ali que eu chamei, você tem que considerar que é a aplicação partindo do início, ou seja, ela não está inicializada, ela não está. E com isso, você consegue usar, criar uma rotina de reset que você e faz essa inicialização das variáveis globais aqui, ou chama alguma função que você queira para setar alguns parâmetros que sejam importantes para a lógica do seu código, e tem aqui a opção de você fazer um setup, ou seja, você faz uma inicialização de tudo que você quiser. Então, a cada início do teste vai ser uma situação fresh, vai ser um fresh start, que vai ser você vai começar bem do início mesmo, você vai setar tudo e começar de novo. Isso é bem legal para você ver se tem algum problema acontecendo. Bom, esses são os testes. Aí a gente tem aqui, então, a implementação já finalizada. Agora vamos compilar, ver se deu certo. Que é o próximo passo lá da nossa técnica que a gente está fazendo. Passou. Agora a gente tem aqui a plaquinha. A gente vai debugar agora. Bom, eu vou colocar aqui um breakpoint para a gente ver se tá rodando mesmo a operação. Eu vou colocar nesse ponto para ver se a operação já acabou, que é quando ele troca o nível do LED para ver se ele está operando mesmo. Bom, vou iniciar. Ok, parou aqui. Mais uma vez, parou de novo, então ele está trocando o nível. Vou tirar o breakpoint, iniciar. E eu espero que dê para ver. Nosso projeto deu certo com os testes. Então, foi um desenvolvimento TDD-BP, da vida real de projetos embarcados. Bom, aqui foi a demo. E qual que é a conclusão desse projeto? E também de tudo que a gente viu até agora? A gente tem que pensar que a abordagem que a gente tem que tomar para cada projeto vai ser diferente. Cada projeto tem as suas características especiais, tem um tempo, tem um orçamento. Então, você tem que levar isso muito em conta quando você for escolher o seu método de implementação. E não tem um padrão para ser seguido, não tem uma regrinha especial. O que você tem que sempre buscar é ter as boas práticas de cada técnica que você for adotar. A gente viu muitos pontos positivos até agora, tipo, nessa apresentação sobre TDD, mas elas, que nem eu falei, cada projeto tem essas técnicas, mas elas têm que ser adaptável para o que você precisa, que nem eu falei naquele ponto, eu tenho que testar tudo? Não, não precisa. Você tem que ver também, você tem que ponderar para ver o que o seu projeto necessita. Eu achei legal trazer isso para vocês, que são ferramentas que vão deixar seu produto mais robusto, com menos bugs, e não vão ter menos surpresas para quando ele for entregue e também para ele ser entregue no prazo estipulado. E a gente não gosta muito de bugs. Bom, você também tem que levar em consideração que seu projeto pode estar em evolução. Esse é o primeiro ponto de desenvolvimento, ou ele já está em desenvolvimento, vão ter outras fases, ele vai ter novas funcionalidades, então você tem que pensar nisso, que ele tem que ser escalável. Então, você tem que facilitar com que você adicione novas funções nele. Por isso é importante os testes. E também, você não pode se esquecer nunca que você pode não ser o único a mexer no código que você está fazendo. Você tem que sempre se lembrar que outra pessoa pode chegar lá e precisar editar, precisar consertar, fazer alguma coisa, e pode ser que ele não entenda nada. Então,
seu código sempre tem que estar o mais organizado possível e com os testes ele vai ser muito mais fácil de outra pessoa entender, porque vai ter um seu manualzinho de instruções. Bom, vou deixar aqui uma dica, um livro muito bom que eu gosto bastante de TDD para sistemas embarcados. E agora eu quero saber, qual que é a sua opinião? Você acha que usar TDD em projetos embarcados vale realmente a pena ou não? Comenta aí no chat para a gente discutir sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, apesar de eu ter dado umas engasgadas aqui, mas muito obrigada pelo convite e bom evento para vocês. E qualquer coisa, vocês podem entrar comigo através desse contato. Obrigada.